Olá, vamos dar continuidade à aula de Análise Química 2, Gravimetria, parte 1. Na aula anterior nós comentamos sobre as etapas, né, de análise da gravimetria. Tá? E em complemento, vamos verificar agora quais são as vidrarias, né, os utensílios e vidrarias que podem ser utilizadas para recolher o precipitado que nós obtivemos na aula passada. Tá? Dentre eles, nós temos os cadinhos de placa porosa, né? Que eles vão do número 1 até o número 4, vai de acordo com a granulometria, né? A micra, ou seja, o tamanho do precipitado. Então, o tamanho maior, né, você pode filtrar no 1, e ele vai até o número 4, que são partículas menores. E é classificado na metodologia da gravimetria, ou ele está descrito qual o cadinho que você deve filtrar, ou vai estar dizendo o tamanho da partícula, do precipitado. E aí, em consulta, né, ao material, né, as apostilas, vocês vão verificar lá que para cada tamanho de partícula, né, do precipitado, tem uma granulometria, uma micra específica para você fazer a filtragem. Por quê? Por que isso? Porque se você tiver um grão muito pequeno e passar, um exemplo, no número 1, vai acontecer o quê? O precipitado e o solúvel vai passar. Não vai ficar nenhum, você vai perder a amostra. Então, portanto, por isso que você tem que observar o tamanho do grão ou da partícula, que vai estar lá na metodologia, ou vai estar na metodologia diretamente o número do cadinho que você vai utilizar para filtragem. No caso do cadinho de placa porosa, ele já tem a membrana filtrante, tá? Então não há necessidade, né, de colocar um elemento para ajudar, para segurar esse precipitado na filtração, ok? A única observação é que esse tipo de cadinho, né, ele não pode ser utilizado na secagem do precipitado, não pode ser utilizado em mufla, somente em estufa. Tá? Outro acessório, vidraria de laboratório que pode ser utilizado, no caso, é o cadinho de Gush. Tá? Este é de porcelana, esse pode ir tanto na estufa quanto na mufla, né? E aí só que tem que tomar cuidado no sistema de filtração. O cadinho de placa porosa, que é o que eu comentei anteriormente, esse é filtração a vácuo. Tá? Este também é filtração a vácuo, cadinho de Gush. O único problema é que ele tem a furação, e você tem que ter algo para segurar o precipitado. E aí tem os dois tipos. Tá? Tem o algodão, né? E tem a lã de vidro. Você tem que tomar cuidado, é que se você usar o algodão, tá? Você não pode secar na mufla, vai perder a amostra. Então você tem que usar lã de vidro, ok? Então estufa, você pode usar lã de vidro ou algodão, tá? Mufla, somente lã de vidro. Tá? Isso por cadinho de Gush, né? Ou o cadinho de porcelana comum. Tá? Mesmo procedimento, cadinho de porcelana, você pode usar mufla ou estufa. Porém, o sistema filtrante, né? Se for algodão, somente na estufa, né? E se for lã de vidro, você pode utilizar tanto na estufa como na mufla, ok? Dando continuidade, então, aí a gravimetria de precipitação, vamos agora falar sobre os cálculos. Né? Então, a porcentagem do analito na amostra pode ser calculada da seguinte maneira. Né? Quais são essas duas maneiras? Né? Primeira, porcentagem igual a M sobre M maiúsculo vezes FG vezes 1000. Ou seja, porcentagem do analito é igual a massa do precipitado dividido pela massa da amostra vezes fator gravimétrico vezes 100. Aí nós vamos ter o quê? A porcentagem do analito. Caso eu queira calcular a massa do analito, então a massa do analito na amostra pode ser calculada da seguinte maneira. Aí massa do analito é igual a massa do precipitado
vezes o fator gravimétrico. Tá? Então, voltando aqui, o P é porcentagem em massa do analito, o MA é a massa do analito na amostra, o M minúsculo é a massa da substância pesada na forma de pesagem. Né? O M maiúsculo é a massa da amostra tomada para análise, é a massa inicial, e o FG é o nosso fator gravimétrico. Tem que tomar cuidado só, tem que ficar bem claro o conceito do precipitado na forma de pesagem. Por quê? Tá? Forma de pesagem. Lembrando que secagem eu utilizo o quê? Estufa. E calcinação eu utilizo o quê? Mufla. Ok? Aí temos um exemplo. Eu tenho um precipitado aqui que é de cloreto de chumbo. Né? Aquele precipitado da aula anterior. Aquele precipitado amarelo. Tá? Se eu colocar esse precipitado, né, para secar na estufa, tá, o produto final continua sendo cloreto de chumbo 2. Esta é a forma de pesagem. No final você vai pesar este elemento lá na balança. No caso do mesmo precipitado, só que agora eu coloquei ele na mufla. Eu usei lalã de vidro, cadinho de porcelana e coloquei ele na mufla para fazer a secagem. E aí tem que tomar cuidado, porque ele não fica cloreto de chumbo 2, ele fica óxido de chumbo 2. Então, na hora de calcular o fator gravimétrico, tem que tomar cuidado, porque na estufa, a fórmula molecular, o composto permanece o mesmo. No caso da mufla, ele muda, ele vira óxido. E aí, na hora de calcular o fator gravimétrico, tem que tomar cuidado, porque as massas moleculares, a massa molar é diferente. Tá? Então, aqui seria a massa molar do chumbo e a massa molar do cloro. E aqui seria a massa molar do chumbo e a massa molar do oxigênio. Então, calculando aqui o fator gravimétrico, o que seria o FG? É a massa molar do analito, lembrando da aula anterior que analito é aquilo que eu quero determinar na minha amostra, tá? Dividido pela massa molar na forma de pesagem. Por isso que é importantíssimo aquele conceito anterior, tá? Na forma de pesagem. Se eu colocar na estufa, ele permanece com a mesma fórmula molecular. Se eu colocar na mufla, ele vira óxido, já muda a fórmula. Tá? Então eu tenho aqui o exemplo número 1, fator gravimétrico do enxofre pesado como sulfato de bário. Então, quem é meu analito? É o enxofre. Né? Como é que eu vou pesar ele? Na forma de sulfato de bário. Possivelmente, se ele está como sulfato de bário, essa amostra foi secada na estufa. Então, vamos lá. Massa molar do enxofre dividido pela massa molar do sulfato de bário. Tá? E aí eu vou ter que fazer a seguinte pergunta. Quantos enxofres estão contidos no sulfato de bário? E aí você vai ver que eu só tenho um átomo de enxofre na molécula de sulfato de bário. Então eu vou colocar lá o número 1 vezes a massa molar do enxofre, que é 32. Na parte inferior, né, no denominador, eu vou colocar lá a massa molar do sulfato de bário. O bário é 137 vezes 1, o enxofre é 1 vezes 32 e o oxigênio é 16 vezes 4, dá 64. Calculando a massa molar total, eu tenho 233. Se eu dividir 32 por 233, eu vou ter 0,1373, que é o meu fator gravimétrico do analito enxofre, pesando o precipitado como sulfato de bário. O exemplo número 2. Eu tenho aqui o fator gravimétrico, né, do fósforo, então ele é meu analito, pesado como pirofosfato de magnésio, que é o Mg2P2O7. Então vamos lá, fator gravimétrico, a massa molar do fósforo dividido pela massa molar do pirofosfato de magnésio, que é o Mg2P2O7. Vamos lá em cima, pergunta, quantos fósforos estão contidos na molécula do pirofosfato de magnésio? Vocês vão ver que eu tenho 2 fósforos, então vou lá colocar o 2, vezes a massa molar do fósforo, que é 31. No denominador, vou calcular a massa molar do pirofosfato de magnésio. Magnésio, 24,3 vezes 2, fósforo, 2 vezes 31 e oxigênio, 7 vezes 16.
Somando tudo, eu vou ter 222,6. Dividido 2 vezes 31, dividido por 222,6, eu vou ter o fator gravimétrico de 0,2785. Lembrando que sempre o fator gravimétrico são 4 casas decimais arredondadas. Então, meu fator gravimétrico do fósforo como analito, pesado como pirofosfato de magnésio, né, como precipitado, eu vou ter então um resultado de 0,2785. Um exemplo número 3. Eu tenho aqui o fator gravimétrico de óxido de manganês. Então, este é o meu analito, né? Óxido de manganês 2, pesado como óxido de manganês 3. Então, meu analito é óxido de manganês 2, tá? E o precipitado lá é o óxido de manganês 3. Veja que ele está como óxido. Possivelmente, né, ele foi colocado em mufla, né, foi calcinado. E aí vamos lá, fator gravimétrico. Massa molar do óxido de manganês 2 dividido pela massa molar do óxido de manganês 3. E vamos lá, pergunta, quantos MnO, quantos óxidos de manganês, estão contidos dentro da molécula de Mn2O3? E aí você vai observar que eu consigo fazer, está contido, fazer duas moléculas de MnO, está contidas dentro de Mn2O3. E aí eu venho lá e coloco no meu número 2, para multiplicar, pela massa molar do MnO. E aí qual é? Manganês, 55, oxigênio 16, 71. Ok? Calculando o denominador, eu tenho Mn2O3, a massa molar do óxido, manganês 3. 55 vezes 2, mais 3 vezes 16. Total de 158. 2 vezes 71 dividido por 158, eu vou ter o resultado de 0,8987. Então, o fator gravimétrico de óxido manganês 2, que é o meu analito, tá, pesado como óxido manganês 3, que é o meu precipitado na forma de pesagem, eu vou ter o resultado do fator gravimétrico de 0,8987. Temos casos especiais. Tá? E quais são esses? Tá? Vamos lá, por exemplo, um do caso especial. Fator gravimétrico do P2O5, né, que é o pentóxido de fósforo. Ele é o meu analito, pesado como fosfomolibdato de quinolina. Ok? Então, fosfomolibdato de quinolina é o meu precipitado. E o meu analito é P2O5, pentóxido de fósforo. Tá? E aí vem massa molar do P2O5 dividido pela massa molar do fosfomolibdato de quinolina. Ok? Então, a parte superior é a massa molar do meu precipitado e aqui no denominador é a massa molar do analito dividido pela massa molar do meu precipitado. Ok? Então, parte superior, analito, denominador, massa molar do precipitado. E aí, calculando lá P2O5, tá? Eu vou ter o quê? 142. 2 vezes 31, mais 5 vezes 16. Só que aquela pergunta que eu fazia anteriormente, quantos elementos do analito estão contidos no precipitado? Eu vou fazer essa pergunta aqui agora. Quantos P2O5 estão contidos dentro da molécula do fosfomolibdato de quinolina? Vocês vão perceber que eu preciso ter P2O5. Eu não tenho 2 fósforos, eu tenho quantidade de oxigênio suficiente. Eu tenho lá 4 oxigênios aqui no PO4 e tenho 12 vezes 3 oxigênios lá no óxido de molibdênio. Então eu tenho oxigênio suficiente. Mas o problema é que eu não tenho fósforo suficiente. Então eu não consigo fazer essa molécula de P2O5. Tá? Então quando acontecer isso, por isso que são casos especiais, ao invés de eu colocar o multiplicador na parte superior da divisão, tá, eu vou colocar no denominador. E aí vem a pergunta, qual é o número que eu multiplicado pela molécula inteira do fosfomolibdato de quinolina, eu consigo fazer uma molécula de pentóxido de fósforo, que é o P2O5. Vocês vão perceber que se eu multiplicar a molécula toda de fosfomolibdato de quinolina por 2, tá, aí eu consigo fazer um P2O5. E aí sim, o 142 permanece como a massa molar do P2O5. E aí o 2 está aqui, ó, o que vai multiplicar a massa molar de toda a molécula de
fosfomolibdato de quinolina. E aí seria 142 dividido por 2 vezes 2.213, que é a massa molar do fosfomolibdato de quinolina. Com isso, eu vou ter um resultado de 0,0321. Este é o fator gravimétrico do P2O5, analito, pesado como precipitado fosfomolibdato de quinolina. Como ele não está na forma de óxido, ele foi seco aonde? Ele foi seco em estufa. Vamos para o exemplo 2. Fator gravimétrico do P2O7, tá? Epitóxido de fósforo, né? Então é o meu analito, pesado como fosfato de alumínio. Fosfato de alumínio é o meu precipitado. De novo, fosfato de alumínio não foi para mufla, foi para estufa, que senão ele viraria óxido de alumínio. Tá? Então, vamos calcular agora então o fator gravimétrico. Massa molar do P2O7 dividido pela massa molar do AlPO4, que é o fosfato de alumínio. Então, vamos lá. Massa molar do P2O7, 2 vezes 31, vezes 7 vezes 16. Eu vou ter 174. Tá? Aí eu vou fazer aquela pergunta clássica: quantos P2O7 eu consigo fazer, está contido dentro do AlPO4? Vocês vão ver que não tem nenhum, eu não consigo. Eu não tenho uma molécula de P2O7, no mínimo uma molécula. Então o que acontece nesse caso especial, eu multiplico o número que eu precise, que eu consiga fazer pelo menos uma molécula de P2O7. E aí, se eu multiplicar a molécula do AlPO4 por 2, eu vou ter uma quantidade suficiente de P2O7. Pelo menos eu tenho que ter uma molécula dela. Ok? Então vamos lá, calculando o P2O7, eu tenho 174. Tá? O AlPO4, tá? Vendo que eu tenho 2 aqui, ó, porque eu consigo, multiplicando por 2, eu consigo fazer uma molécula de P2O7. A massa molar do AlPO4 é alumínio 1 vezes 27, mais 1 vezes 31 do fósforo, o 4 vezes 16, que dá 64 do oxigênio, eu vou ter 122. Então, 174 dividido por 2 vezes 122, eu vou ter 0,7131. Tá? Isso seria o quê? O fator gravimétrico do P2O7, meu analito, tá? Pesado como fosfato de alumínio, que é o meu precipitado, tá? Que foi seco na estufa. Então vamos lá para a próxima etapa, que é, às vezes a sua amostra vai chegar úmida. Né? Geralmente ela chega úmida com umidade no laboratório. E às vezes você tem que reportar no certificado, no laudo analítico, tá? Na base seca. Tá? Então, como é que eu expresso esse resultado na base seca do analito? Tá? Quando a amostra chega úmida no laboratório, o que é muito frequente, temos que descontar a umidade da massa do material, massa da amostra. A porcentagem do analito pode ser calculada diretamente da fórmula. Então, porcentagem do analito seco, que é a AS, é igual a porcentagem do analito úmido, AU, vezes 100, dividido por 100 menos a porcentagem de umidade. Então, para chegar no resultado da base seca, né, no dry basis, eu tenho que ter o resultado da umidade. Então, eu tenho que fazer também a análise de umidade, que também não deixa de ser uma análise gravimétrica. Tá? Onde o AS é a porcentagem do analito na amostra, tá? Aquilo que eu quero determinar, ele seco. Tá? Nós chamamos de porcentagem de base seca ou dry basis, né? A mesma coisa. O AU, né, é porcentagem do analito na amostra, aquele que você já determinou anteriormente, né, na forma úmida, que a gente chama de porcentagem na base úmida, ou wet basis. Né, e porcentagem de U, é a porcentagem da umidade da amostra. Isso você vai ter que fazer paralelo para poder ter o resultado do analito na base seca. Então vamos lá para os exemplos. Tá? No exemplo 1, uma amostra de 0,5231 gramas e 15,5% de umidade fornece um precipitado de cloreto de prata. Um exemplo lá da aula anterior, que nós tivemos lá o precipitado de cloreto de prata, que pesa 0,1156. Então a massa minha inicial da amostra 0,5231, o precipitado depois que fez todo o processo. E se você obteve a GCl,
com certeza você não levou essa amostra para a múfula, foi para a estufa, porque não virou óxido. Tá? E aí, na hora que tirou da estufa, dessecador, esfriou e pesou lá na balança, deu 0,1156, a massa do precipitado. Qual é a porcentagem de cloreto na amostra? Aqui já está perguntando, se eu quero porcentagem de cloreto, quem é o meu analito? Cloreto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o nosso fator gravimétrico. Massa molar do cloreto, que é o analito, dividido pela massa molar do precipitado, que é o cloreto de prata. Tá? Aí vem a pergunta clássica, quantos cloretos estão contidos dentro do cloreto de prata? E aí você vai perceber que só tem um. Então vai ser 1 vezes a massa molar do cloreto, do cloro, que é 35,5, dividido pela massa molar do cloreto de prata. Tá? 108 mais 35,5. Prata 108, cloro 35,5 dá 143,5. 1 vezes 35,5 dividido por 143,5, eu tenho o resultado do fator gravimétrico de 0,2474. Lembrando, sempre 4 casas após a vírgula arredondado, se necessário. E aí eu vou, como está pedindo a porcentagem, então porcentagem é massa do precipitado vezes fator gravimétrico vezes 100 dividido pela massa da amostra. Bom, qual é a massa do precipitado que é cloreto de prata? 0,1156. Massa, fator gravimétrico, 0,2474, vezes 100 dividido pela massa da amostra. Massa da amostra, 0,5231. E aí eu tenho 5,47% de cloreto na amostra. Essa porcentagem é a wet basis, na base úmida. Só que como foi dado a informação da umidade, então eu tenho que calcular na base seca. Tá? Então, na base seca é porcentagem do analito úmido, quanto foi? É o wet basis, 5,47, vezes 100, dividido por 100 menos o teor de umidade. Foi feita a análise paralela, obteve 15,5, então 5,47 vezes 100, dividido por 100 menos 15,5, eu vou ter o resultado de cloreto na base seca, em dry basis, de 6,47%. Uma observação, sempre na base seca o resultado é maior do que na base úmida. Tá? Sempre o resultado é maior. Exemplo 2. O alumínio em 1,2 gramas de amostra impura de sulfato de alumínio foi precipitado com amônia aquosa na forma de Al2O3 2H2O. O precipitado foi filtrado e aquecido a 1000 graus. Ou seja, em múfula, para dar Al2O3. Ok, virou óxido. Então isso caracteriza que foi para a múfula. Que pesou 0,1798 gramas. Qual a porcentagem na amostra? Tá? De quem? De alumínio. Então quer saber quantos por cento de alumínio tem nessa amostra. Tá? Então vamos lá. Primeiro, fator gravimétrico. Massa molar do alumínio dividido pela massa molar do Al2O3. Alumínio analito, Al2O3 precipitado, na forma de pesagem. Aí vem a pergunta clássica, quantos alumínios estão contidos dentro do Al2O3? Aí você vai ver que eu tenho 2 alumínios dentro da molécula de Al2, estão contidos dentro da molécula de Al2O3. E aí eu vou pegar lá 2 vezes 27, que é a massa molar do alumínio, dividido pela massa molar do Al2O3. Alumínio 27 vezes 2, 54. Oxigênio 16 vezes 3, 48. E aí, somando, eu vou ter 102. 2 vezes 27 dividido por 102, eu vou ter o fator gravimétrico de 0,5294. Calculando a porcentagem que está sendo pedido lá, qual é a porcentagem de alumínio na amostra, eu vou ter lá M, massa do precipitado, 0,1798. Tá? Fator gravimétrico, calculamos agora em cima, 0,5294. Vezes 100, dividido pela massa da amostra, que foi lá, a massa da amostra de alumínio, 1,2. Multiplicando, dividido por 1,2, eu tenho 7,93% de alumínio. Tá? Não foi dado nenhuma informação de umidade, então o resultado final é em wet base, tá? Na base úmida. Exemplo número 3. Em uma solução de brometo de sódio, o brometo foi precipitado na forma de sal de prata. Depois da secagem, efetuou-se secagem, ou seja, estufa, efetuou-se a pesagem e a massa obtida foi de 0,2510. Então, calcular a massa de brometo na solução.
Tá? Então, quem é o precipitado? O sal de prata, na forma de brometo. Tá? E o brometo quem é? É o meu analito. Então, vamos lá. Bom, fator gravimétrico, massa molar do brometo, dividido pela massa molar do brometo, né? Sendo que é um sal de prata, então é um brometo de prata, AgBr. Né? Ok? Então vamos lá, massa molar do brometo, 80, aí vem a pergunta clássica, quantos brometos estão contidos dentro do brometo de prata? Eu só tenho um, então 1 vezes 80. Massa molar do brometo de prata, 108 da prata, mais 80 do bromo, eu tenho 188. Tá? Dividindo 80 por 188, eu vou ter o fator gravimétrico de 0,4255. Nesse caso, não está sendo pedido a porcentagem de brometo, está sendo pedido a massa de brometo na solução. Então, a fórmula é aquela simples. Massa do analito é igual a massa do precipitado vezes o fator gravimétrico. Massa do precipitado quem é? Tá aqui, ó, a massa obtida. Tá? 0,2510, que é a massa de brometo de prata. Vezes fator gravimétrico, calculamos aqui em cima, 0,4255. Então, nós vamos ter quantas gramas de brometo na minha amostra? Tá? 0,1068 gramas. Esse cálculo é bem mais simples do que o cálculo anterior de porcentagem. Ok? Ok? Então, aqui finalizamos a parte 1, tá? Da gravimetria, tá? Relativo às formas que eu vou utilizar os acessórios de vidrarias ou na estufa ou na mufla e a parte de cálculo de gravimetria de precipitação. Então, finalizamos aqui a parte de gravimetria de precipitação e até a próxima aula. Obrigado.